Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar as principais irregularidades envolvendo as férias. Então, os principais problemas que costumam acontecer no momento de férias do funcionário. Vamos para o vídeo? As férias são momentos de descanso, então pode ser que o funcionário ele pare por 30 dias ou 20 mais 10 dias, as férias podem ser fracionadas, né, gente? Mas é um momento sempre de descanso, então o funcionário ele deve buscar um lazer, um estudo, momentos com a família, enfim, existem várias opções do que se fazer nas férias, a única coisa que não pode é trabalhar. As férias de fato é um momento de descanso e que o funcionário ele deve ficar 100% afastado das atividades da empresa. O pagamento das férias ele deve acontecer sempre pelo menos 2 dias antes de iniciar o descanso. Então, uma das irregularidades, já entrando agora no conteúdo mesmo do vídeo, é justamente o atraso no pagamento das férias. A gente vê acontecer, é comum que o pagamento das férias muitas vezes aconteça no dia do início do descanso, ou então até durante o descanso, né? Se passou 10 dias de descanso e aí que recebe o pagamento. Então, tudo que for fora desse prazo que eu falei, de 2 dias antes de iniciar o descanso, está equivocado. Essa é uma das irregularidades mais comuns envolvendo as férias e o pagamento ele precisa ser respeitado, precisa ser feito no prazo legal. Outra irregularidade que a gente vê acontecer é o pagamento parcial ou parcelado das férias. O que seria isso? Geralmente acontece, às vezes, do funcionário sair de férias, né, receber o pagamento ali do valor do salário antes de sair de férias, mas o valor do terço das férias ele recebe só durante o descanso ou então até depois de já ter encerrado o momento de descanso das férias. Isso é completamente equivocado, porque o valor 100% dele precisa ser pago antes de se iniciar o descanso, como eu falei, 2 dias antes pelo menos. Então, tanto o valor do salário como o terço, ele precisa ser pago para o funcionário antes desse descanso se iniciar. Existem também situações em que o funcionário ele acaba descansando os 30 dias de férias, tem a promessa de se receber o pagamento, mas de fato nunca recebe. Então ele nunca recebe o pagamento de férias com um terço. Ele acaba saindo para descansar, fica sem receber valor nenhum. Quando retorna também não recebe nada e só recebe no mês seguinte depois de já ter trabalhado um mês inteiro. Então ele recebe só o salário referente ao mês que ele trabalhou, mas de fato de pagamento de férias ele não recebe nada. Isso é uma outra irregularidade comum também de se acontecer nessa situação de férias e é completamente errada. Outra irregularidade ainda que pode acontecer é o trabalho durante o período de férias. Como eu falei no começo do vídeo, as férias são momentos de descanso e a única coisa que não pode é que se trabalhe durante esse momento de descanso. Mas infelizmente acontece, né? O que se considera trabalho? Mensagens de WhatsApp pedindo auxílio e a pessoa respondendo e trabalhando de fato nesse período, e-mails, né, trocas de telefonemas ou até pedidos para que se vá no trabalho de maneira presencial e se resolva alguma situação que está pendente. Então, várias dessas situações caracterizam o trabalho e isso não pode acontecer durante as férias porque é um momento de descanso daquele funcionário, um momento em que ele realmente precisa se ausentar. Então, essa é mais uma das irregularidades que acontecem. Quais as consequências dessas irregularidades que eu mencionei até então no vídeo? Todas essas situações elas são equivocadas, então se elas acontecem, o funcionário ele vai ter direito ao recebimento de uma multa, né? Existem multas que são pagas para sindicatos, para governo, mas essa multa em específico é paga para o funcionário que foi justamente a parte prejudicada em razão de toda essa situação envolvendo as férias, né? Foi justamente a parte que muitas vezes não descansou enquanto deveria ter descansado, ou então não recebeu o pagamento enquanto deveria ter recebido. Então, há a aplicação de multa. Essa multa, ela é geralmente no valor das férias. Então, às vezes a gente pensa em umas férias no valor de 3, 4 mil reais. Esse vai ser aproximadamente o valor da multa também. E aí, a gente pensa, por exemplo, né? Olha, uma férias desrespeitada, uma multa de 3, 4 mil reais. Agora, se a gente estende isso e observa que essa irregularidade no momento das férias acontece em várias das férias do contrato de trabalho, acaba sendo uma multa de valor bem elevado, né? Por exemplo, nós temos uma férias em 2018 que foi desrespeitada, né? Não foi feito o pagamento no prazo legal, então uma multa.
Tivemos uma férias em 2019 em que não foi dado todo o descanso, em que o descanso ele foi interrompido, a pessoa precisou ir trabalhar na empresa, mais uma multa. Tivemos uma férias em 2020 que, de novo, o pagamento foi feito do valor do salário antes de iniciar o descanso, mas o terço foi pago só depois de finalizar o descanso, mais uma multa. Então, se a gente for somando muitas vezes várias irregularidades que acontecem nessa situação de férias, se chega em uma multa de valor bem elevado e bem significativo. Outra irregularidade que acontece é o pagamento das férias para aquelas pessoas que recebem um salário por fora. Primeiro que nós já temos vídeos aqui no canal falando que o salário por fora é incorreto. Então, se você recebe salário por fora, assista aquele vídeo para ficar informado. Ainda assim, quando a pessoa recebe um salário por fora, muitas vezes as férias não são pagas com base nele. Então, se tem um valor em folha, se tem um valor por fora e as férias são pagas exclusivamente sobre o valor da folha, se é retirado aquele valor por fora. Enquanto, na verdade, a pessoa tem direito, sim, também de receber férias sobre o valor por fora. Então, é mais uma irregularidade que a gente vê acontecer, que é ser feito um pagamento, então, parcial, de valor menor do que deveria ser, em razão de parte do salário estar fora da folha de pagamento. Isso também é possível de se cobrar na justiça multas e penalidades e correções nessa conduta. A gente sabe que todas essas irregularidades que eu comentei até então, muitas vezes não ficam registradas no papel. Ou seja, o recibo de férias que os funcionários precisam assinar, muitas vezes estão 100% conforme a lei. Então, o período de descanso está registrado ok, o pagamento está registrado ok, os valores estão ok, mas essa não é a realidade do dia a dia daquele funcionário. E aí, então, ele vem nos perguntar se é possível ainda assim fazer alguma coisa, porque o documento foi assinado. E sim, é possível. Na Justiça do Trabalho, a gente pode invalidar os documentos que não representam a realidade daquele contrato de trabalho. Então, pessoas que passaram pela mesma situação que aquele funcionário podem ir até o juiz em um momento de audiência para testemunhar e relatar como é que funcionava as férias naquela empresa, como é que funcionavam as irregularidades envolvendo as férias. E assim, esse documento assinado, que está diferente da realidade, ele vai ser desconstituído, ele vai ser dito como um documento que não representa a realidade. Então, sim, ainda assim é possível cobrar, valores e multas quando houver o desrespeito às férias. Outro detalhe é que essas penalidades, essas aplicações de multa que eu comentei aqui, geralmente elas são garantidas através de um processo judicial. Então, o funcionário ele vai precisar de um auxílio de um advogado para buscar a Justiça do Trabalho e no seu processo relatar a situação e comprovar também para o juiz que essa situação acontecia, para então receber esse pagamento das multas que eu falei aqui no vídeo. Então, sempre procure um profissional de sua confiança para te auxiliar e não deixe que esses momentos de férias, às vezes que foram interrompidos, esses pagamentos fora do prazo que aconteceram, não deixe eles passarem em branco, porque de fato está desrespeitando a lei e prejudica o funcionário. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem com os colegas e se inscrevam também aqui no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Forte abraço!